vou jogar merda no ventilador aqui. Fala aí. Sim. Hoje em dia, a dublagem não é mais unificada. Tá bom? Tem um grupo de 3, 4 estúdios aí que só fazem bosta. E acabam com a qualidade da dublagem. Sim. Então, esses estúdios estão com um exército de vagabundos lá dentro que fazem tudo. Essa ética que o Adrian fez é uma parte romântica da história. Que até uns 8, 9 anos, que é quando a gente começou, isso aconteceria. Uhum. Pegando nesse ponto aí, se Demon Slayer vai para esses 3, 4 estúdios, acabou. Vai fazer e... Cara, o Zenitsu sou eu. Sem Pau no dó, seu sem toba. dó. Entendeu? Mas é um desrespeito com o fã também. E aí o que né? acontece? Total. Linkando com o rapaz que você falou que tá se tornando dublador, é muito fácil ele cair nesses estúdios. Porque esses estúdios estão pegando animes. E anime é o ponto forte de quem entra na dublagem. Entendeu? Tem 2, 3 Pega estúdios gente aí. nova, paga menos, cobra menos. Por exemplo, o estúdio não respeita que tem que ter um diretor. Ele vai lá, bota o cara que é operador, que é bom de operar o Pro Tools, que é bom de captar o som. Ele vai lá e, pô, cobre aqui pra mim e faz também a direção disso daí. Ou ele vai lá, ele vai no estúdio que não te coloca na estrutura de gravação. O que é a estrutura de gravação? É o texto com as divisões que você tem, inclusive para saber o quanto você produziu, e ele faz do jeito que ele quer. E aí, nas partes contratuais, o estúdio vai lá e mete a mão em você como dublador. Em direitos conexos, ele te paga menos. E aí o imbecil vai lá e acha que tá fazendo certo porque tá pagando o valor certo pelo cachê dele. Só que os direitos conexos tá ficando pro estúdio. Então tem vários vagabundos nesse sentido. E aí eles estão pegando clientes, e aí pegou anime, aí o cara que tá começando a dublar, esse estúdio tá fazendo anime, eu vou lá. Então tem vários youtubers que estão virando dubladores, são todos muito bem-vindos, tá? Inclusive trabalham comigo no One Piece. Alguns eu já estou limando. Tô falando isso exclusivamente. Aqui, é a primeira vez que eu falo isso. Por quê? Você destrói toda uma coisa que as pessoas antigas passaram fome pra gente conseguir. Lutaram muito. Antigamente se pagava por fala. E muita gente dividiu o almoço. Nossa, sério. A gente não pegou essa época. A gente pegou a parte do Boruto. O mel. A gente foi Boruto na história. Nossa, que Já analogia pegou. perfeita. A gente foi tudo Boruto. Pegou tudo pronto. E aí meia dúzia de rebelde acha que tem que ser desse jeito. Perfeito. Então, hoje em dia, não sei. Aí eu vou pegar um ponto que eu acho que o tio Bruce aqui falou. Isso não vai acontecer com One Piece, eu já garanto. Isso não acontece só se a Toei quiser. Porque a Toei é dona do anime. Então quem está mandando dublar o One Piece é a Toei. Ela é detentora e ela distribui para quem ela quiser a dublagem. A gente assina que a gente está cedendo nossa voz para a Toei. Certo. Por tantos anos lá. Certo. E tá tudo bem quadradinho lá e tal. Então se vender para Crunchyroll, a dublagem, vai com a nossa voz. Se vender para o Zezinho Tripé, é com a nossa voz. Se vender para o Padeiro, é com a nossa voz. Demon Slayer não. Demon Slayer não. Por quê? Começou pela Funimation. Uhum. Depois fundiu com Crunchyroll. Isso. Beleza. Só que aí optou-se... Quem pagou a dublagem tem o direito de vender, mas o outro tem que comprar. Entendeu? Não é uma coisa que o dono de One Piece faz. É tipo... Então eu posso... Eu vendo o produto e aqui já vai... Eu compro pra colocar... A dublagem já faz parte do pacote, sabe? Eu posso, por exemplo, comprar então pra colocar a voz da minha filha na protagonista. Pode. É o que aconteceu já. Eu sei o que aconteceu. O do Boku no Hero. Dois Como é que heróis. você falou? Eu tava na Eu cabine. não queria falar, não, velho. Eu não vou falar. Eu falo porque eu fiz esse filme. É o Dois Heróis. Tá, eu fiz você o tá vilão. no meio, eu vou falar então. Porque, sinceramente, né, cara? Então. E eu vou te falar. Teve muito, porque eu vi muito mais tempo de estúdio pra ficar daquele jeito. Cara, assim, Eu vi recentemente um filme no cinema que eu fiquei extremamente chocado. Fico mais triste porque colegas talentosíssimos têm a cabeça mexida com o lance, Nossa, eu sei de um que filme lance você de tá ter, falando. de ter um personagem de destaque e não precisa, porque já tem a carreira consolidada. E aí foi dublar para esse estúdio. E aí eu fui ver o filme achando que era legendado. Recebi o convite da distribuidora, no caso.
muito educados, muito gentis comigo. Só que como eu recebi o convite da outra vez também que lançaram, eu achei, vai estar legendado. Aí pela surpresa estava dublado. E então até esses colegas mais antigos já não estão mais ligando tanto alguns, sabe? Já meio que Porque estão se vendendo. É, porque o lance de ter as curtidas, vamos falar disso em si, parar de falar de estúdio. O lance de ter uma curtida a mais lá, meio que sobe um pouco a cabeça. Certo. Ah, nossa, eu fiz um personagem de destaque. É mesmo? Você fez onde? Ah, eu fiz com o Zezinho. Ah, aquele que ferra todo mundo mas comigo não, né? Comigo não... Não ferrou ainda. É, não ferrou. Então eu passei meio que uma fase meio Naruto ferrando na com todo dublagem no mercado. meu começo. Vamos envolver anime aqui. Eu passei uma fase Você meio... teve a sua jornada do herói. Sim, por quê? Eu entrei admirando esses profissionais que trouxeram condições de trabalho e segurança, né, para as pessoas poderem trabalhar. Eu citei aqui o Antônio Moreno, mas tem Carlos Campanile, tem Nelson Machado, um monte de cara aí que teve nessas lutas todas. Nair Silva, né? Então eles lutaram muito para que isso acontecesse. E aí, quando eu comecei, você não sabe como qualquer outra pessoa que vai procurar o mercado, você se lança para dublar em lugares que você vê as pessoas talentosas dublando. O que você gosta. Só que eu comecei a observar, pô, por que o Marcelo não vai, o Marcelo Campos não vai nesse estúdio? O Wendel não vai. Entendi. O Marcelo Pissardini não vai. O Luiz Antônio, que é o Piccolo, não vai. Aí eu comecei a ver. Então, até chegar a minha hora desses estúdios colocarem coisa errada para eu fazer. Colocar coisa a mais que deveria estar colocando para outro profissional. Entendeu? E aí eu paguei um preço por largar. Falei, não vou fazer. E aí, na tristeza, né? Porque eu falei, caramba, eu tô jogando a oportunidade de dublar fora. Claro que eu pensei nisso. Lógico, claro que eu pensei. lógico. Só que aí eu vou falar com os colegas mais experientes e próximos, aí começa a quebrar aquele cristal do fã com o ídolo. Não conheça seus ídolos. Você ouviu isso? Ah, Totalmente. As pessoas falavam pra mim, Glauco, pensa direito, pensa um pouco mais em você. Eu acho que você tem que pensar um pouco mais em você. No fundo eu não entendi. Naquele momento eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Eu fiz pensando em mim mesmo. Fiz. Porque eu não posso me trair. E eu não me traí. Cara, Doeu isso. pra cacete. É isso. Doeu pra cacete. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão entrando estão passando por isso agora. Só que qual que é a diferença? E eu vejo que quase ninguém faz isso. Não sabem nada da história da dublagem. Foram lá, treinaram no estúdio, quiçá com pessoas competentes para ensinar, mas não sabem da história da dublagem. E aí acaba desrespeitando involuntariamente. Nem E aí, percebe. aí, por exemplo, ganhou o cachê lá. Eu faço uma proposta de um cachê pra você. Vai lá e ganha o cachê. Mas então, aí o que eu ouvia de outras pessoas? Ah, nossa, mas pra mim eles pagam direito. E aí eu peguei alguns colegas ultimamente. Eu tô numa fase meio Rebelde. Tá dando uma coringada. não. Meio Porque as pessoas vêm falar pra mim que querem fazer o One Piece. Aí eu falo, Glauco, mas é que... Eu falei, por que você tá fazendo isso? Sua carreira é tão foda, você é tão foda artisticamente. Mas é que pra mim eles pagam direito. Aí eu contei minha história. Falei, eu ouvi isso de muita gente quando eu comecei. Eu entrei numa deprê profunda. Provavelmente outras pessoas, ouvindo você falar isso, você tá acabando com a carreira dela, porque ela também vai ficar triste. Nossa. Isso tem um peso muito grande no universo. Falei, toma cuidado. Você tá ferrando o emocional de alguém fazendo isso. Porque você tá dando álibi para as pessoas que estão começando a fazer bosta. Tá Entende? criando uma guerra no próprio segmento, né? Então, eu ouvi uma coisa, um cara genial, o antigo dono da Alamo, o Alan Stoll, filho do fundador da Alamo. E eu sempre, como o Adrian, eu ficava assistindo esses vídeos, tudo relacionado de dublagem. E aí aprendi sobre a história, depois eu fui questionar os antigos e tudo mais. Aí eu ouvi do Alan, quando fechou a Alamo não faliu. A Alamo fechou. Fechou. Ele reduziu as atividades porque ele não queria mais lidar com dublagem. Ele reduziu até o último produto. E aí perguntaram para ele, por que a Alamo está se retirando? Porque a dublagem vai ser pulverizada daqui a uns anos. E ele viu isso acontecer. Aí eu fiquei com isso na cabeça.
Ele saiu antes disso acontecer. Ele previu. O que é essa pulverização? É o que tá acontecendo agora? A acessibilidade de... Hoje, por exemplo, a gente está num podcast. Antes era novidade. Hoje você vê vários. Uhum. Um equipamento de ponta aqui e tal. E aí esse acesso começou a trazer na cabeça de um monte de gente que qualquer um pode fazer. Poder por permissão pode. Mas existem algumas coisas que vão tirando, por exemplo, vou pegar de novo fã de anime. Fatalmente você vai pegar obras bacanas que vão estar uma merda dublado e que dá razão pro hater de dublagem. Só que A não dá. dublagem é ruim. É. Generalizar. E Falar falar o quê? a dublagem é ruim. Ao invés de falar esse anime está ruim. Essa troca foi uma Isso. merda generalizar a dublagem, né? Isso daí, Isso. Quando a gente tava no outro podcast nosso do 1000 Anos de Dor, teve algum dublador que falou isso aí pra gente, ô Daniel. Não lembro quem é, mas ele falou exatamente isso. Não falou exatamente isso, mas foi falou nessa linha. sobre. Falou, É. essas dublagens ruins de séries e animes que a Netflix vem trazendo porque o custo tá muito mais baixo, são estúdios novos, sem preparo, que agora você explicou de uma maneira muito melhor. O desenho X que vocês falaram aí que comprou pra filha dublar. Não é nem esse. Nanatsu. Que voltou. Ah, tá. Eu achei que você tinha esquecido, que perdão. que voltou a dublagem. O que pode ter acontecido? Existe assim, eu sou o dono do produto. Aí o Adrian vem atrás do meu produto. Ele passa a ser o dono porque ele está pagando para ser o dono ali, mesmo que por aluguel, por um tempo. Certo. Então ele vai determinar quem vai fazer, levando em consideração N motivos. O preço que o estúdio vai cobrar, se aqueles profissionais... Panelinha. Não, se os profissionais atendem, se ele se interessa por uma boa direção ou não. Então, se dá não em todas, não interessa a direção, não interessa o elenco, eu só quero as vozes, uma voz ou outra que combina, isso cai o custo. Cai o custo. Mas aí cai a qualidade junto, porque ele né? também precisa faturar. Então ele tem que dar um jeito de cair esses custos. Só que é burro, porque ele acha que só assim cai os custos. Os melhores estúdios sobrevivem por causa das logísticas. São mais inteligentes. Como assim, logística? O que eu posso fazer? Eu pego um dublador muito versátil. O César Marchetti. É um dos caras que mais fez coisa em One Piece também. Tem uma dificuldade, por exemplo, em One Piece de dar 4... Você pode dar 4 personagens pequenininhos para a pessoa fazer. Tem que distribuir. Tem que distribuir pelo bloco de episódios. Eu tenho 5 episódios para dublar. Então, eu distribuo nos episódios. Não dentro do mesmo. Às vezes acontece. Se acontece isso, o cara tem que ser muito versátil. Então, eu estou tendo uma logística boa. Certo. Eu estou distribuindo e estou mantendo Sim. a qualidade. Por quê? Você vai assistir esse episódio, você não vai lembrar desse cara aqui. Sim. E nem aqui. Você tá dirigindo bem. No caso do Marchetti, se eu botar ele aqui 2, 3 vezes, você também não vai perceber. Absurdo. Porque o desenho permite você fazer um caricato. Se for um filme, aí não rola. Filme é mais complicado. É mais né? natural, sabe? Então, é isso. Agora, esses estúdios mequetrefes, eles colocam todo mundo para fazer separado e dobrando os personagens, mas num custo mais baixo, assim, entendeu? Pegam principalmente pessoas que são alucinadas para dublar e vai lá, pô, é minha chance. E não culpa essas pessoas. Só que tá defasado a passagem de ensinamento sobre a história da dublagem. Real mesmo. Então sempre partindo do hoje para frente.